Hoje nós vamos falar sobre aquilo que o Brasil quer saber, mas que o seu pai e sua mãe não te contaram. Vamos falar sobre sexualidade, sexualidade saudável, mais especificamente, sobre o impacto negativo da pornografia na sua vida sexual. Eu, particularmente, tenho uma posição aqui de que a pornografia ela não traz nenhum benefício para o seu relacionamento, para a sua sexualidade. Né? Você pode argumentar que há uma série de benefícios, ok, mas nenhum desses benefícios depende exclusivamente da pornografia. Você pode ter esses benefícios sem o consumo da pornografia, com a vantagem de que a pornografia ela deixa efeitos colaterais. E se você puder explorar a sua sexualidade sem a pornografia, você vai ter os benefícios e não vai ter os efeitos colaterais. Ok? Então fica aqui comigo. Agora vamos lá. Recebo com frequência aqui no meu consultório, inclusive neste lugar onde eu estou gravando hoje este vídeo. E se você é de São Paulo, pode se sentar ali, você e seu cônjuge, para termos uma consulta. Mas voltemos aqui ao caso. Recebo com frequência casais onde o cara tá com ejaculação precoce, tá gozando rápido, ou o negócio lá não tá funcionando direito, ou quando vai se relacionar sexualmente, quando vai se relacionar sexualmente, a parceira não sente conexão, se sente meio usada, se sente meio fetichizada. Ou no caso das mulheres, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, eu considero estes romances pornográficos como uma espécie de pornografia. Uma pornografia de um tipo diferente, não uma pornografia visual, mas uma pornografia literária, imaginativa, que possui impactos muito semelhantes à pornografia visual. Enfim, e no caso das mulheres, é uma idealização de um ato sexual ou, dependendo do caso, uma dificuldade em ter relações sexuais que não sejam agressivas, que não sejam violentas. Isso vale para o homem também. Em outras palavras, num português bem claro, numa linguagem popular, casais que só querem saber de sexo agressivo e não de fazer amor gostoso. E fazer amor gostoso é muito bom e tem um motivo para gente para fazer amor gostoso ser saudável. Claro que, né, pô, eu vou falar abertamente aqui, uma putaria entre casais, né, entre entre o casal, não entre casais, entre o casal é algo muito saudável, desde que esta putaria não esteja amparada por um imaginário sobre o ato sexual que ele é corrompido pela pornografia. E vamos então falar sobre isso abertamente. Mas para isso, você precisa entender algo aqui. Você precisa entender como que a pornografia impacta no seu imaginário, na sua relação sexual. Para isso, a gente vai ter que fazer um preâmbulo aqui, eu vou ter que te dar uma pequena aula sobre como as coisas funcionam, sobre como nós, seres humanos, funcionamos. Vamos lá. Nós nos orientamos na realidade, nós pensamos, nós sentimos as coisas e nós nos comportamos a partir de ideias que nós concebemos sobre o mundo. O termo mais específico para falar sobre essas ideias são os conceitos, conceitos que nós criamos sobre a realidade. E como esses conceitos eles são construídos? Eu vou pegar um exemplo aqui de um cachorro. Se eu falar para você, pensa num cachorro, você vai pensar num cachorro aí, na sua cabeça, na sua imaginação. E este cachorro que você pensou, ele vai ser, talvez ele seja, sei lá, preto, talvez ele tenha pelos longos, pelos curtos, enfim. Percebam que você concebe uma imagem sobre cachorro. Botei para carregar aqui minha câmera. Uma imagem sobre cachorro, ok? Esta imagem não está aí por um acaso. Esta imagem foi construída da seguinte forma: através da sua vida, você foi tomando contato repetidas vezes com diversos cachorros diferentes.
E esses diversos cachorros diferentes criaram algo na sua mente chamado conceito. Você tem um conceito do que é um cachorro, certo? E este conceito do que é um cachorro vai te sinalizar algo do tipo: cachorro é fofinho, cachorros são bravos, cachorros são o melhor amigo do homem, cachorro é o melhor amigo do homem. Então, diante desta ideia, deste conceito do que é um cachorro, há uma série de outras ideias associadas. Tanto que pessoas que têm medo de cachorro possuem uma imagem mental do que é um cachorro associada a muitas coisas negativas. Isso pode se dar porque quando ela era pequena ela sofreu uma mordida de cachorro, ou ela viu um cachorro latindo com aquela cara muito brava e ficou com medo, e aquilo gerou um impacto nela que a imagem que ela concebe de cachorro ficou marcada como algo negativo. E desde então, quando ela pensa em cachorro, ela pensa em algo ruim. E quando ela se depara com um cachorro, ela sente algo em seu interior fervilhando, algo chamado medo. E este medo faz com que ela evite lugares que tenham cachorros. Faz com que ela, sei lá, ao ver que ela está na rua e tem um cachorro, ela atravessa a rua. Então, olha só, a ideia de cachorro impacta na forma como você pensa sobre cachorro, como você sente e como você age. E isso se dá da mesma forma com absolutamente tudo. E como o tema do nosso vídeo de hoje é sexualidade, também se dá em relação à sexualidade, em relação a como nós encaramos o nosso corpo, como nós encaramos o corpo do sexo oposto e como nós sentimos e fazemos o ato sexual. E se você for um pouco aqui inteligente, eu espero que você seja, porque eu faço esse canal explicando coisas e tendo papos mais cabeça, porque eu quero atrair pessoas inteligentes como você. Então, se você é um pouco inteligente, você vai perceber que, então a pornografia, ela acaba gerando um conceito, uma ideia sobre o que é o ato sexual. Exatamente. Um conceito que vai impactar na forma como você pensa sobre sexo, como você sente e como você se comporta. Simples assim. Agora vamos lá, vamos fazer um recorte aqui e vamos olhar para o ato sexual representado na pornografia. Geralmente, um ato que ele tende a práticas de violência, práticas de dominação, um sexo centrado na genitália, batistaca, um sexo onde geralmente não há conexão afetiva envolvida. Dependendo do ato sexual que você consome, ele chega a ser desrespeitoso, violento, colocando muitas vezes a mulher numa posição de submissão, de violência, de atos que nós até poderíamos olhar e duvidar se aquilo de fato dá prazer ou não. Certas posições desconfortáveis, performáticas. E a partir desse universo de imagens que ficam te impactando repetidas vezes, uma ideia sobre sexualidade começa a ser formada. Esses dias eu estava atendendo um casal e uma das moças, o que é comum, hein? Ela é leitora desses romances de putaria, que, né, enfim, vocês sabem do que eu tô falando, vai. Você é mulher, sabe do que eu tô falando. E quando ela ia se relacionar sexualmente com seu marido, ela esperava dele um determinado tipo de performance que era retratado nos personagens desse tipo de livro. Por isso que eu, no começo do vídeo, falei que esse tipo de literatura ele tem um efeito muito semelhante à pornografia para os homens, porque esse tipo de leitura gera um conceito, uma imagem sobre o ato sexual que impacta na forma como nós nos relacionamos, tá? Então, repito, você, a cultura da pornografia, ela cria uma ideia de sexualidade centrada no ato genital.
Sendo que, se você tiver um pouco mais de sensibilidade, você vai perceber que a sexualidade ela começa muito antes do ato. Ela começa na troca de carinho, ela começa na gentileza, ela começa na comunicação, ela começa na admiração que se tem ou não pelo seu parceiro. A sexualidade, no fundo, a sexualidade saudável, ela é fruto de um processo de ganho progressivo de intimidade. Intimidade nos seus aspectos mais amplos. Intimidade não apenas do corpo, mas intimidade afetiva, intimidade de ideias, quando dá match nas ideias, ok? Só que, se você está deveras habituado ou habituada com o ato sexual puramente genital, é esta ideia que vai impactar no desejo sexual, na libido, no tesão. A gente não escolhe ter tesão ou não. Olha que interessante. Não é algo que nós escolhemos. Nós apenas é, é, reagimos, respondemos a determinados estímulos e esses estímulos despertam a nossa libido. Só que, por nós não termos esse controle, significa que o tesão ele é despertado de modo inconsciente. O que eu quero dizer com isso é que nós não controlamos se nós teremos tesão ou não. Nós apenas respondemos. Só que a nossa resposta que é o próprio tesão, ela é construída com base naquilo que nós concebemos como sexualidade, né? Vamos lá, dentro das discussões populares hoje em dia, tem aquela frescura, né, de que homem não sabe onde é o clitóris, homem precisa da mulher sempre depiladinha, da mulher XYZ, de modelos de corpos femininos e masculinos, tamanho de pênis, sei lá, barriga tanquinho. Olha quanta coisa acaba criando um imaginário sobre como o desejo funciona. Então, se a pornografia constrói no imaginário popular uma ideia de que a genitália feminina deve estar sempre depilada e muitas vezes sem nada de pelos pubianos, o homem tende a sentir mais desejo por este tipo de imagem. Então, o sexo ele vai ficando cada vez mais restrito e mais frescurento, ok? E embora se tenha uma percepção equivocada de que a pornografia ela amplia a nossa noção de sexualidade, pelo contrário, ela restringe, ela limita mesmo, ela enviesa o nosso desejo para aquelas imagens que o universo da pornografia nos coloca repetidas vezes ao longo de anos, começando muito cedo na vida dos jovens e das jovens deste mundo. Né? Abrindo um relato pessoal, o meu primeiro contato com pornografia ele foi muito precoce. Precoce, digo ali com 8 anos de idade, e isso não é incomum. Este é o comum. Ou seja, antes mesmo de qualquer tipo de descoberta da sexualidade a partir do desenvolvimento do corpo, houve uma descoberta da sexualidade a partir da pornografia. Então, todo o processo de construção da percepção de corpo masculino, da percepção de corpo feminino, da percepção do ato de amar e da percepção do ato sexual foi construída com base na pornografia. E eu sei que essa realidade não é minha, é a realidade de muitas pessoas e tem algo ainda, percebam isso. A gente pode ampliar um pouco a ideia de erotismo e sexualidade e a gente, né, e fugindo até mesmo só do ato genital em si. Se a gente amplia essa perspectiva, a gente vai perceber que nós, criados na década de
início de 90, fim de 80, tivemos contato com o erotismo, com a sexualidade desde criança na própria televisão, nos programas de domingo, na banheira do Gugu, nos atos sexuais encenados nas novelas, na publicidade, na cultura em geral. Imagina isso desde muito cedo, ao longo de gerações e gerações. Nós acabamos perdendo um referencial sobre o que significa uma sexualidade saudável, sobre como de fato é se entregar e sentir prazer sexual sem ter como referência todo este imaginário que foi construído com base na pornografia ou na cultura da pornografia, ok? Então, estes são os impactos. E isso gera ansiedade, isso gera uma dessensibilização para a sutileza do ato sexual, gerando atos sexuais cada vez mais agressivos, mais rápidos, mais repetitivos, mais violentos, mais genitais, ok? Enfim, estou repetindo demais, mas eu quero que vocês entendam que a sexualidade e a própria sensação de prazer, ela vai muito além de pênis e vagina, ok? Enfim, então tudo isso vai sendo construído, vai nos dessensibilizando e acarretam numa série de outros problemas, como a disfunção erétil, a ejaculação precoce, vaginismo e uma série de outros comportamentos promíscuos, inclusive. Enfim, então são esses os diversos impactos que a sexualidade causa na nossa vida, no nosso imaginário. Eu expliquei o porquê isso acontece e por isso que eu digo e repito que tudo o que a pornografia ela proporciona, ela pode ser descoberta de um modo saudável e sem os prejuízos, sem os efeitos colaterais disso, ok? Eu quero saber muito a sua opinião a respeito disso. Deixa aqui nos comentários. E se você acha que vale a pena compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhe. Compreenda esta forma de enxergar a sexualidade que talvez seja uma forma nova para você. Hoje eu não entrei nos pormenores da diferenciação da sexualidade vivida antes do casamento e depois do casamento, com tempo de casado. Não entrei nesses pormenores, quem sabe em um outro vídeo eu falo sobre isso, mas por hoje, este é o papo de hoje. Te agradeço por ter chegado aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até breve.